Sejam bem-vindos ao Expressão em Foco, o espaço onde nós exploramos as nuances do comportamento humano, as nossas histórias por trás das nossas ações. Nesse podcast, nós vamos mergulhar em temas como emoções, relacionamentos, desafios, superação e sempre com o apoio de um especialista, de um convidado especial. O Expressões em Foco é um oferecimento de Cambirela Imóveis, que há 41 anos te ajuda a encontrar o lar ideal para o seu estilo de vida, porque nós sabemos que o ambiente em que vivemos influencia diretamente o nosso bem-estar, as nossas relações. Conte com a Cambirela Imóveis para comprar ou alugar o seu imóvel, realizar o seu sonho de morar bem, porque isso é muito importante. Temos o apoio também da Odonto Zunino, que há 23 anos cuida do seu sorriso com excelência e profissionalismo. Um sorriso bonito e saudável é fundamental para a nossa autoestima e para a nossa confiança. A Odonto Zunino te ajuda a sorrir com mais segurança e a conquistar seus objetivos com mais leveza. Contamos também com o nosso agradecimento especial à Resiliente Terapias e Fisioterapia. Há 10 anos, eles oferecem ferramentas e cuidados para você lidar com desafios da vida de forma mais positiva. A Resiliente Terapias e Fisioterapia ajuda no combate às dores, às lesões, com profissionais altamente gabaritados. Fica ali na Fazenda do Max. E hoje eu tenho o prazer de conversar aqui nesse podcast com uma amiga pessoal. Mais do que isso, uma profissional extremamente competente, uma terapeuta, uma consteladora e uma empreendedora. Eliane Silva, bem-vinda. Como é que você está? Tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, uma honra, né? Como você bem falou, né? Já somos amigos há um bom tempo. Então, estou muito feliz por estar aqui e por ver esse projeto, que era um sonho seu, também desabrochando. Então, só sucesso para você. Para nós. Para nós. Eliane, aqui a gente conversa a respeito de comportamento humano. Expressões em Foco é justamente a base disso, né? Então, a gente vai conversar a respeito daquilo que a gente faz de melhor, né? Como o nosso trabalho ele impacta a vida das pessoas, se é que impacta. Muito. Né? Tem pessoas que não acreditam nisso, né? Eu, com as terapias, com as expressões, com tudo aquilo que a gente vem estudando, a gente vai encontrando nuances muito interessantes no ser humano. Mas vamos lá, te apresenta para o nosso público e me responde uma pergunta. Como é que o teu trabalho impacta no comportamento humano das pessoas? Bom, meu nome é Eliane, tenho assumido recentemente agora o meu Stephens, que veio da minha mãe, né? E não estou registrada, mas faz parte da minha história, então me chamo Eliane Stephens da Silva. Sou mãe de 4 filhos, 2 não nascidos, 2 nascidos. Sou casada com o João Pedro. Sou empreendedora, antes de mais nada, empreendedora, vendedora. São tantas dentro de mim que eu vou numerar só algumas, né? Terapeuta biosistêmica. Hoje eu trabalho muito com a terapia corporal, que é o meu carro-chefe, né? Tudo isso começou a partir da minha própria dor, né? Então, quando eu me senti perdida e me percebi no fundo do poço, foi onde eu fui buscar me autoconhecer e eu fui buscar o conceito do que é felicidade. Eu cheguei a esse ponto. Isso porque a gente vai se perdendo, né? A gente vai muito para fora buscar ter, e acaba perdendo o equilíbrio do ser, né? De quem você é. Então, quando eu me peguei buscando o que é felicidade, os pais, tá tudo errado. E aí eu comecei esse processo de voltar para dentro de mim e eu fui me percebendo, como você fala, né?
Tem gente que não acredita. Ainda quando se fala em terapia, muitas vezes, a pessoa acha que é coisa para doido, coisa para louco. A gente ainda ouve isso, tão ultrapassado, mas escuta, não é? E o problema todo não é esse, né? Que as pessoas acham que procurar ajuda é fraqueza. Exatamente. Vulnerabilidade é força. Vulnerabilidade. Então, conforme eu fui trazendo as técnicas para mim, fazendo o curso, me autoconhecendo, eu fiquei tão entusiasmada, fiquei tão impactada. Aí tem uma característica minha, né? Quando é bom para mim, eu não fico só para mim, eu quero levar para os outros. E aí comecei a conversar com alguns amigos e quis colocar um pouco daquilo para fora, partilhar, né? E aí sugeri para alguns amigos que a gente fizesse 15 dias, 20 dias desse programa juntos. E foi meu laboratório ali. Ali comecei a minha carreira de terapeuta. E foi incrível. Recentemente eu tive a visita de um amigo e ele sempre trabalhou de CLT, estava esgotado. E nesse processo de autodescoberta, ele se tornou empreendedor. Então, como não impacta na vida das pessoas, né? Impacta muito, porque ela vai se descobrindo, vai se percebendo, vai percebendo a potência que está dentro dela e que muitas vezes, não por culpa dos nossos pais, mas muitas vezes, dependendo de como a gente foi criado, dependendo dos padrões e crenças, a gente se acha incapaz. Na verdade, não por culpa, mas por influência, né? Sim, por influência. Por influência. Uhum. Porque as pessoas mais antigas, vamos dizer assim, quando você fala de terapia, diz assim, eu não preciso disso, eu já esqueci, eu já superei, eu já isso, eu já aquilo. Aí quando você vai ver a história de vida da pessoa, ela realmente passou por poucas e boas e nunca procurou terapia. Sim. Mas se esconde atrás do álcool, se esconde atrás da agressividade. Vai se anestesiando, né? Vai se anestesiando. Algumas drogas ilícitas. Eu costumo dizer que se o seu celular quebrar hoje e você estiver com o cartão de crédito estourado, se você não tiver crédito na praça, se você não tiver dinheiro, não importa. Amanhã você vai estar com um celular novo. Sim. Bom, Liane, a gente estava conversando, a gente fala sempre que essa questão do pedir ajuda, de você reconhecer, né, não recorrer à pílula, porque hoje todo mundo quer a pílula mágica. Eu também gostaria de ter a pílula mágica, né, porque assim como a gente faz as trocas, como a gente trabalha, né, entre terapeuta, isso é muito bacana. Sim. Porque eu te atendo naquilo da minha forma, dentro daquilo que eu trabalho, você me atende da tua forma, do jeito que você trabalha. E aí, às vezes, até para nós mesmos, para a gente reconhecer que a gente tem a necessidade de buscar ajuda, às vezes é complicado. Aí entra a vulnerabilidade de novo, né? Que a gente também foi forjado a ter que dar conta. Sim. Dependendo da tua criação. Eu vou dar um exemplo meu, né? Minha mãe e meu pai sempre tiveram conflitos. Então, muitas vezes eu tive que estar no lugar do meu pai. E eu tinha que dar conta. Que comportamento eu desenvolvi que eu levo para a vida hoje? E aí tem que dar conta. Sim. E aí, como a gente trabalha, quando a gente estuda a parte da sistêmica, a gente consegue observar, a gente consegue perceber o quanto isso é complicado. Né, o quanto isso te tira do teu papel. Porque tu tens um papel de pai, tens um papel de filho, seja mais velho, seja mais novo, seja qual for. E de repente tu é arrancado daquele papel e tu passa a ser um chefe de família. Exatamente. Com toda a carga e responsabilidade. Com toda a carga, com toda a responsabilidade e mais do que isso, né? E aí vem todas aquelas histórias do Freud, de Eletra, de Édipo, toda aquela questão que é extremamente complicada e você tem que assumir o papel. Ou seja, no caso de um filho mais velho que assume hoje o lugar do pai porque o pai faltou, ou se separou, ou foi embora, ou veio a falecer, ele passa a ser companheiro da mãe ao mesmo tempo que ele é filho. Sim. Isso dá um bololô, uma coisa e absurda. Problema nas relações, de certeza, né? E o que fica mais nítido quando a gente está nessa situação é essa fala. Tô cansada, não aguento mais.
esse é o maior parâmetro que a gente pode perceber. Eu digo por mim mesmo, porque não é porque a gente é terapeuta que não vai para esses lugares. A gente é vigiar e orar o tempo todo, porque a gente é abduzido para esses lugares. Eu tenho síndrome da salvadora na minha família, então se eu não me observar, qualquer conflito eu já estou lá querendo salvar, e muitas vezes ninguém nem pediu ajuda. Esse que é o problema. Esse é o problema. Ninguém pediu. Mas você acha que precisa. E às vezes você tira a responsabilidade da pessoa passar por aquilo tudo, e é só passando por aquilo ali que ela vai se perceber e vai se forjar através da dor, e por pena você vai lá e tira. Não, daqui que eu carrego. De novo fora do lugar, né? Então essa frase, ai, não aguento mais, tô muito cansada, tá pesado, é a frase que me norteia. Quando eu me percebo, nossa, tá insuportável, tá cansado, eu paro tudo, começo a respirar, me centrar, voltar pro corpo e perceber aonde que eu fiz demais. Aonde que eu meti o meu bedelho e nem me pediram. E em que situação eu senti pena de alguém e fui lá querer salvar essa pessoa. É assim que eu vou me percebendo e me conduzindo cada vez mais do meu lugar. Porque como fala Bert Hellinger, né? No centro é leve. Qual é o centro? No meu lugar, onde eu tenho que dar conta do que é meu e não do que é do outro, porque todo ser humano tem capacidade, todo. A diferença é que cada um vai fazer do seu jeito, né, no seu tempo. E esse respeito aí entre o livre-arbítrio, tudo isso que a gente vai interferindo nisso. Isso impacta demais nas relações, porque, como você falou, se eu ocupei, meu pai se separou da minha mãe, precisei ajudar minha mãe, me tornei a parceira da minha mãe, se eu ocupo esse lugar, eu vou ter problema nas minhas relações, porque eu não estou disponível lá no meu lugar para olhar para o meu parceiro, eu estou aqui já com a minha parceira. Então, a maioria dos conflitos de relação é porque a gente está fora do nosso lugar. E aí, as pessoas não precisam de terapia? Terapia é autoconhecimento. Você sabe que eu tenho um conhecido que um dia ele... porque assim, só voltando um pouquinho, quando a gente sai das formações, a gente começa a observar do lado de fora parentes, amigos, e a gente consegue perceber algumas situações deles. Primeira coisa que a gente faz é oferecer ajuda. É a primeira coisa que a gente faz. Parece que a gente quer salvar o mundo. Exatamente. E aí, com o tempo, eu aprendi que você pode dizer o que você faz. Uhum. Oferecer ajuda de forma muito sutil. Porque quem quer ajuda de verdade vai te procurar. Sim. E você não tem que ajudar as pessoas, a salvar as pessoas, porque acha que quer salvar, porque acha que deve salvar, né? Então é aquela questão, ou você é salvador, ou você é vítima, ou você é perseguidor. Uhum. E vai triangulando, né? Sim, e vai começando. E aí um dia eu ofereci ajuda para um cidadão, que é meu amigo, e aí conversamos e tal, e aí ele disse uma coisa: você já percebeu que para quem tem um martelo na mão, todo problema é prego? Ou seja, você tem um martelo na mão, você acha que vai consertar qualquer coisa. Metáfora boa essa. É fantástica, eu achei fantástico, eu uso isso há muito tempo. E eu venho dizendo que uma das coisas, e isso não é meu, isso é de um mentor, de um professor meu, onde ele colocou uma coisa muito bem colocada, que eu acho que a gente já até discutiu a esse respeito. Nós não somos seres racionais. De forma alguma, nós somos seres emocionais. Exatamente. Com lampejos de racionalidade. A verdade é essa, porque senão eu te xingaria: ah, Eliane, você tá feia, você tá isso, você tá aquilo, tu não ia te doer. Ah, realmente não tô legal, não tô no meu melhor dia, não tô isso, não tô aquilo. Mas se eu te falar isso, você vai levar pro coração e vai se sentir: poxa vida, mas eu sou minha amiga, eu faço isso, eu faço aquilo, te ajudei e tal, e você me trata dessa forma. Tem um filme que eu assisti há pouco tempo, que é um filme de 2009, que chama O Primeiro Mentiroso. Interessante. O filme é fantástico porque é um mundo onde não existe mentiras, onde as pessoas são extremamente sinceras umas com as outras. E é grosseiro. É uma comédia,
mas acaba sendo grosseiro, porque as pessoas simplesmente olham para ti e dizem assim, estou decepcionado contigo, porque isso, porque aquilo, porque você não atingiu minhas expectativas, porque isso, porque aquilo, não vou ficar com você porque você não tem uma aparência legal, porque isso, porque... E aí você vê o quanto a gente se engana durante a nossa vida, durante os nossos dias, o quanto a gente é sincero de verdade. Sim. Sempre usando máscaras, né? Para sobreviver, na verdade. No início, na tua apresentação, você falou, são tantas dentro de mim, e é bem isso. Quando a gente fala da sistêmica, né? Nós temos o nosso sistema filho, nosso sistema pai e mãe, nós temos nosso sistema amigo, nós temos nosso sistema cliente, nós temos nosso sistema... São formas, camadas que nós temos, porque você não consegue se comportar com os seus filhos da forma como você se comporta com o teu marido, Sim. com os teus amigos, com os teus clientes. São as diversas funções também, né? Muitas vezes, quando a pessoa está muito perdida, eu coloco no papel para ela poder enxergar melhor, né? Às vezes ela está lá sendo só esposa. E aí não tem mais autoestima, não tem nada. E aí eu trago para ela as funções, né? Qual é a tua primeira função? Ser você? A tua segunda função, você casou, agora é ser esposa? Mas o ser você continua. Então você assume mais uma função, ser esposa. Aí você tem filhos. Agora você tem uma terceira função, que é ser mãe. Só que olha como a gente navega entre as três, ou muitas vezes fica só presa em uma. Mistura tudo, né? Ou vira só mãe, 100%, e o marido se sente sozinho, até traído. Sim. Né? Ou se autoabandona. Trocado. Exatamente. Então, essa é a dificuldade, né? De a gente, por isso, a terapia ela é tão fundamental. Eu digo, todo mundo, terapia devia ter na escola. Tem países de primeiro mundo que, eu fiquei sabendo outro dia, que professoras, para atuarem como professoras, primeiro elas precisam passar pelo processo. Depois elas vão se tornar professoras. Sabe que há alguns anos atrás eu tinha uma parceria com uma pessoa ali que trabalhava na prefeitura de Palhoça, a gente trocava informações, conversava, clientes, essa coisa toda. E ela me falou que o índice de professores efetivos do município, que hoje estão afastados por problema, que na época, né, estavam afastados por problemas psicológicos, que não aguentavam ficar em sala de aula, porque não aguentavam mais isso, não aguentavam mais. O número era muito, muito grande. E aí a gente pergunta, por que não um programa? Por que não Sim. alguma coisa voltada para isso? Esse é um sonho meu. Te confesso que eu gosto da ideia. Até porque o meu público maior são professoras e diretoras. Sim. E através quero até mandar um beijo para ela, Nil, muito obrigada, através da Nil, a Nil ela abre as portas para mim, eu tenho feito palestras de inteligência emocional e gestão das emoções para grandes grupos de professores. Que massa isso. E assim, o feedback é maravilhoso. Recentemente fiz um workshop trabalhando a criança interior. Então, assim, são professores e pessoas que têm as suas vidas e que também têm os seus problemas, como todos nós, e que não foram trabalhados, como os nossos também, a maioria não foram, mas que vão para a vida carregando tudo isso. E aí a parte mais desafiadora, elas vão lidar com aquelas crianças que, inconsequentemente, elas também vão projetar suas dores naquelas... Então, é um conflito muito grande. Isso sem contar, isso sem a gente falar dos conflitos de gerações, né? Sim. Porque é aquela questão, a forma como nós fomos criados foi uma. A forma como nós criamos os nossos filhos é outra. A forma como nossos filhos criam nossos netos é outra. A forma como nossos netos vão criar os seus filhos é completamente diferente. Então, dentro desse avanço tecnológico todo, dentro de toda essa história, porque outro dia eu conversava com um grupo do Rotary de Palhoça e a gente fez um ciclo de palestras com eles e a reclamação maior dos pais hoje é: meu filho não sai do quarto, meu filho não sai do computador, meu filho não sai do celular, meu filho não sai do videogame, meu filho não sai disso. E aí eu conversava com eles e eu perguntei o seguinte: olha só, no nosso tempo de crianças, a gente brincava na rua. Sim. A gente jogava bola na rua. Subia árvore.
A gente corria, brincava de esconde-esconde, a gente brincava de pegar, a gente brincava com isso. Na rua, no meio da rua. Quem é que tem a coragem hoje de deixar o filho ir com os amiguinhos, pegar uma bola, fazer trave lá de sandália de dedo, da forma como a gente fazia, jogar taco, no meio da rua? Quem é que tem coragem? Cara, as crianças vão passar mais tempo com a bola na mão, do lado da calçada, para os carros passarem, do que fazendo realmente, do que brincando. Sim. Então, mudou a história. Hoje a gente tem parques fechados para isso. Hoje não tem mais aquela liberdade. Quem é que tem coragem hoje de ir para deixar os filhos irem 3 quadras, 4 quadras, né, à frente, para uma quadra de futebol, para fazer alguma coisa? Os pais sempre estão juntos, né? Existem prédios que são verdadeiros quase spas, né, quase resorts, com quadra poliesportiva, com sala de jogos, com isso, com aquilo. Você entra dentro do prédio, essas áreas não são utilizadas. Agora imagina, as crianças, muitas vezes os pais não têm confiança de deixar as crianças saírem de dentro do apartamento para ir para a quadra, brincar com crianças que moram ali dentro, porque não tem essa confiança. Então houve a mudança e as crianças tiveram que se adequar a isso. Sim. Eu acredito que também essa fase que a gente viveu da Covid impactou muito nisso também. Né? A gente retrocedeu muito nisso também, ficando um tempo mais confinado, e aí quando a gente tem essa tecnologia toda, o pensamento está acelerado, é tudo muito rápido, acho que isso também contribuiu. Mas veja só, você está falando, né, das crianças que ficam em casa, que ficam na TV, que ficam no celular. Então veja bem, o índice de ansiedade lá em cima, depressão nas crianças. E o que isso tem a ver com o corpo? Tudo. O que a gente fazia? Rua, movimento, um corpo em movimento, um corpo trocando energia. E nós somos seres interacionistas, a gente precisa um do outro para fazer as trocas. Então, a gente perdeu o movimento do corpo, que é onde entra o que eu falei, né, que hoje a menina dos olhos, a bioenergética na minha vida. Quando eu vou trabalhar o toque, a massagem corporal, eu vou ajudar as pessoas a saírem desse mundo mental que a gente está nesse excesso de informação. Então a gente deixa o corpo e fica aqui no mundo mental. Então a gente se desconecta do corpo. Aqui começam as crises de ansiedade. Sim. Também porque se desconectar do corpo é uma forma de eu não sentir as dores, os traumas, as mágoas, tudo isso que a gente vinha falando, que a gente vai se anestesiando com álcool, drogas, ou comendo, ou comprando roupa, preenchendo buraco. Então essa desconexão do corpo, o corpo e a mente precisam estar juntos. E isso a gente vê agora, eu tendo, como eu falei, muitas professoras, a gente vê no relato das professoras. As crianças não querem mais ficar brincando por muito tempo, elas logo descartam. Por quê? Ó a tela. Não gostei, tira. Não gostei, tira. Você me lembrou uma coisa, né? Além disso, a gente gostava de chegar um pouquinho antes no colégio para jogar bola na quadra. Alguém trazia uma bola e ia para a quadra, correndo o tempo inteiro. Você chega hoje no recreio de um colégio, as crianças são todas paradas, estáticas, olhando para alguma coisa, vendo alguma coisa, conversando. Não tem mais aquela coisa. A aula que a gente mais esperava, você lembra qual era? Educação física. Todo mundo gostava de educação física. Eu amava e artes. Não, mas educação física, assim, todo mundo queria. E quando chovia que a gente tinha que ficar em sala de aula, era um terror para nós. Né? Então você vê que tem essa mudança toda. E aí é aquela questão. As telas hoje, elas, de qualquer forma, elas se entorpecem, porque você tem, na nossa época, informação vinha através de jornal, que pouquíssimas pessoas compravam, a verdade é essa, televisão, rádio, né? Revista, mas quem tinha dinheiro para comprar revista? Fofoca. Quando a gente precisava fazer uma pesquisa para o colégio, a gente precisava ir para uma biblioteca. Hoje a fofoca seria até saudável, porque teria mais interação. Não é verdade? As pessoas não sabem conversar. Outro dia eu estava conversando aqui com
com um advogado e a gente entrou nesse papo e a gente estava justamente falando disso. As pessoas às vezes vão 3, 4 amigos para dentro de um restaurante, vão comer, daqui a pouco um pega o celular, o outro pega o celular, o outro pega o celular. Acabando, se bobear, eles estão conversando aqui, mas não tem mais essa conversa. Sim. É aqui, é no celular, no grupinho de WhatsApp. Faz um grupo de WhatsApp ali rapidinho para ficar conversando. É mudança dos tempos. Além de tudo, eu falava para um cliente ontem, um cliente trabalhando ontem, e eu disse para ele assim, você já percebeu que a gente não presta atenção na nossa respiração? A gente respira, simplesmente vai respirando, só isso. Ninguém presta atenção na respiração, em como se respira. Eu peço, numa das técnicas que você conhece bem, você passou por ela, a respiração, que a gente costuma dizer que é a respiração na barriga. A gente sabe que o ar não vai para a barriga, óbvio, mas essa respiração aqui, as pessoas têm dificuldade de fazer isso. E aí você olha só, respira aqui. Só ela tem que estar no corpo para se perceber, senão ela fica no automático. Não, e mesmo assim, mesmo quando você guia ela para que ela faça essa respiração, para que ela coloque ar na parte mais baixa dos pulmões, ela não consegue. Está automatizado já. Elas demoram. Mesmo você dizendo assim, vai. E assim, a quantidade de tempo que ela consegue inspirar é muito curta. A gente tem tanto hábito de respirar muito rápido que quando você vê, você tem uma respiração. Então, tudo isso, o que isso tem a ver com a ansiedade? Uma das questões, um dos sintomas da ansiedade, um ataque de ansiedade é a respiração rápida. Sim, o diafragma ele já está todo contraído. E aí, se ela não faz essa respiração bem consciente, o ar não consegue chegar. É tanto que quando eu trabalho a respiração consciente, demora um tempo, porque ela tem que vir para o corpo e ela está aqui. Então, ela tem que vir para o corpo. A gente vai fazendo um grau, fazendo aterramento, e aí você vai conduzindo. Quando ela consegue realmente trazer esse ar para aqui, o primeiro sintoma é tontura. A cabeça dela não está nem acostumada com aquele monte de vida, porque é vida. E ela, eu tô tonta, calma, respira, porque olha só, ela estava só sobrevivendo. Não, e o detalhe, né? Pontas dos dedos começam a formigar. Exatamente. Pontas dos pés começam a formigar, porque o oxigênio começa a chegar no seu corpo de uma outra forma. Sim, com um volume maior. De uma outra forma, de um volume maior e de maior qualidade, porque na verdade o que a gente faz? Fica só isso. É aquela respiração. E aí as pessoas hoje têm ansiedade e não sabem por quê. Né? É aquela coisa... Tu já foi no lugar que a pessoa fica com a perna assim? Já. Eu fico analisando, eu já começo a me dar... Me solta, não é meu. Totalmente ansiosa. Ou é o dedo batendo, ou a perna assim. Tamborilando aqui. Nossa, aí você olha aquele corpo assim, dá uma tristeza, né? O nível que tá aquele corpo suportando é uma pressão, é um barril pronto para explodir. Eu digo que hoje a gente não conseguiria viver como nos anos 70 e 80, onde eu queria notícias de um parente que mora, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, seja onde for, escrevi uma carta para o fulano, para o sujeito. Primeiro que ficava, não tinha, a maioria das pessoas não tinha máquina de escrever, então era na mão mesmo. Escrevia a carta, lá 2, 3 páginas, colocava no envelope e botava no correio. A pessoa ia receber 15 dias depois, ia ler a carta, e aí, das duas, uma. Dificilmente ela te responderia naquele instante, ela ia levar 2, 3 dias para responder, respondia. Você chegava aqui, ou seja, a notícia que você mandou, quando chegou lá, já está velha. Ah, fulana está grávida, ela já ganhou. Mas olha o poder que tem nisso, né? O poder da espera, da paciência. Pois é, mas aí é que vem a história. Hoje você manda uma mensagem, eu te mando uma mensagem. Se em 5 minutos você não me responder, o que é que aconteceu? Fulano não tá bravo comigo, fulano não tá isso, fulano não tá aquilo. 5 minutos é um tempo absurdo para alguém te responder no WhatsApp. Né? E aí agora é o imediatismo, né? Porque é um outro padrão. Que aí você manda. Eu conheço uma pessoa que ela faz assim, ela manda uma mensagem, se você não responde nos primeiros 5 minutos, ela, oi. Aí ela espera mais um, oi. Oi. Parece que ela quer jogar a mensagem dela sempre lá para cima, tu entende? Então, assim, o nível é muito grande. E as pessoas não se dão conta disso. Sim. As pessoas não se dão conta. Elas não conseguem
entender que isso não é o normal. Mas está se criando um padrão, né, que acaba sendo normal, né, e não é essa desconexão que a gente está tendo. Quando eu libero uma cliente, quando ela está indo embora, eu falo, se você precisar de alguma coisa, se você tiver qualquer sintoma, me manda uma mensagem, mas a gente já vai fazer um combinado. Você me manda a mensagem e eu vou responder quando eu estiver disponível. Então você não fique esperando. Combinado? Combinado. Eu preciso falar o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Exatamente. E eu evito um monte de problema quando eu falo o óbvio. Você sabe que muita gente tem essa questão de, e eu tive muito isso, mas é óbvio. E aí um dia um professor chegou para mim e disse assim, o óbvio precisa ser falado, o óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio para ti pode não ser para aquela pessoa. Sim. Muitas vezes ela está no piloto automático, nem se deu conta. Mas quantas vezes a gente está no piloto automático? A maior parte do tempo, né? Um dos filmes que eu acho que foi muito inteligente foi o Clique. Porque o Clique, ele traz justamente isso, né? Você apertando o botão ali no automático, fazendo as coisas no automático. Né? E aí vem aquela parte, a parte onde a gente entra nisso, onde nós entramos nisso como terapeutas, né? Eu com os meus processos, você com os seus, mas é assim, eu ouvi uma definição de trauma que eu gostei muito. O trauma é como se fosse uma tatuagem, só que o trauma é uma tatuagem na sua alma. Então uma tatuagem que a gente faz no corpo, você consegue colocar uma roupa por cima e cobri-la, você consegue passar um creme, uma maquiagem e esconder, você consegue fazer uma série de coisas para esconder isso. Sim. Assim como a nossa alma, assim como a gente faz com os nossos traumas, que é a mesma coisa. Apagar essa tatuagem é um processo um pouco diferente. É possível? É possível. E você não vai apagar um trauma. Vai ressignificar a história, né? Vai entender a história por trás dele. Né? E aí, como é que o que isso tem a ver com o piloto automático? É que o nosso cérebro, a gente já discutiu bastante sobre isso, nosso cérebro ele quer nos ajudar. O que ele quer, na verdade, é o nosso bem-estar, é a nossa felicidade. Só que quando ele não encontra, ele entra na compulsão, a repetição do piloto automático, das nossas decisões. Sim. Então, nós sempre tomamos as mesmas decisões para os mesmos problemas de forma, né, totalmente não é aleatório. Se você me falar isso, eu vou te responder isso. Se você me falar isso, eu vou responder isso. Se alguém me fechar no trânsito, eu vou tomar tal atitude. Se alguém... Para aí. Tá, e quando é que você vai parar e pensar se essa é a melhor atitude? Aí, Rogério, que interessante. Aí entra essa parte que hoje eu me dedico um pouco mais, porque é tudo ligado, né? Tá tudo ligado, corpo, mente, a parte corporal. Que quando você vai trabalhar essas marcas que estão no corpo, porque o corpo é um livro, ele guarda tudo. Então você fala, já resolvi isso, mas você entrou no assunto, a pessoa cai em prantos. Tá no corpo. Então quando você vai trabalhando no corpo e vai liberando essas memórias corporais que estão ali, então vai identificando no corpo, toda vez que você libera, a pessoa ressente aquela tristeza, aquela dor, você ajuda ela a ressignificar aquela situação, é como se parte daquilo agora se esvaísse e começa a dar espaço para uma potência dentro dela. Então, quando a gente trabalha psique e corpo, o corpo ganha um lugar de potência e ajuda você a transformar os comportamentos. Então, tem cliente que diz assim, nossa, eu estou fazendo coisas que antes eu não fazia. Nossa, agora eu estou me posicionando? Agora eu estou dando limite? Mas por que ela não deu antes? Se ela fez, vou dar um exemplo, né? Uma cliente minha falou assim, eu faço 4 anos de psicologia. Fantástico, já adiantou o meu trabalho. Só que o corpo não ajuda ela sabe o que tem que fazer, sabe o caminho, mas continua patinando, porque o corpo não está indo junto, porque o corpo é esse lugar de potência. E aí quando a gente trabalha o corpo, ela já trabalhou a psique, está prontinha. Você trabalha o corpo, ela consegue enfrentar, ela consegue botar um limite, não, isso eu não quero.
Então, é incrível quando a gente trabalha, né, mente e corpo, a potência que tem, e aí sim, uma mudança efetiva no comportamento. Isso é lindo. É integração, né? Exatamente. É integração. É aquela coisa, quando que a gente aprende, 95% das dores, dos problemas que nós temos no nosso corpo são gerados pelo nosso cérebro. Sim. E aí é a conexão. Então, quando você consegue liberar, quando você consegue fazer a liberação corporal e você consegue mexer lá no subconsciente, né, aí as coisas se alinham. Exatamente. Porque e aí a célebre frase, né, de corpo são, mente sã. Sim. Mente sã, corpo são. É justamente isso, mas muita gente tem dores nas costas. Chegou uma cliente um dia para mim e disse assim, eu tô com uma dor na lombar absurda, e ela sentou na cadeira, na minha poltrona lá pra gente fazer e tal, e ela disse assim, nossa, eu disse, o que houve? Minha lombar tá me incomodando tem uns 3 dias. Eu disse, sério, como é que tá a questão do teu relacionamento, como é que tá isso? Ela assim, nem quero falar disso muito porque eu tive uma discussão, papapá. E aí eu disse assim, coincidentemente a dor começou logo depois disso, não foi? Aí ela parou, pensou, foi. Porque dor na lombar a gente conhece, a gente sabe que para as mulheres normalmente é desvalorização sexual. Normalmente dor na lombar de mulher, tanto de mulher quanto de homem. Você tem uma discussão. A primeira coisa que reclama, assim como o estômago, né? Então, só que se a gente entrar nisso, a gente vai muito longe. Mas enfim, aí é aquela questão. Mas se você está com uma dor lombar, o que é mais fácil fazer? Você ir ali na farmácia comprar uma Salompas. Ou fazer propaganda. Né? Um adesivo. Ou um determinado comprimido que Exatamente. tem os famosos band-aids, né? E aí você coloca ali, passou, mas a questão está lá na sua alma, está lá no seu subconsciente. E é incrível que quando você traz a sua cliente para observar, a partir do momento que ela percebe, o corpo fala assim, já posso liberar, ela vai dar conta agora. É incrível. O corpo se autocura. Sim, e aí diz assim, sai de lá e diz assim, não está mais doendo. Exatamente. Por que será? Lembra da relação que a gente falou, né? Corpo-mente? Corpo-mente. O corpo vai fazer pela gente o que a gente ainda não conseguiu perceber. A partir do momento que você volta para o corpo e você percebe da onde vem, é como se o corpo agora dissesse, pronto, agora é contigo, tu percebeu, tu sabe o que fazer, tô indo embora. Tá tudo certo. E aí a autocura, né, que está dentro de todo mundo, né? Exatamente. Mas para isso precisa autoconhecimento, terapia. As pessoas precisam acreditar nisso, né? E não é porque, e de novo, vem a história, e tem muita gente lá fora que está nos ouvindo e está dizendo assim, para eles é fácil, eles têm um martelo na mão, tudo é prego, eles querem martelar tudo. Mas quantas vezes a gente foi o prego? Muitas. Eu ainda sou prego. Mas a gente sempre está subindo, né? Evoluindo, todo mundo está evoluindo. E existe um preço para a evolução. É que todo mundo, de novo, a pílula mágica, né? Eu tenho um cliente que ele pergunta para mim, não tem como você me dar uma pancada na cabeça e falar, fazer alguma coisa, dar um passe de mágica aqui e resolver tudo? Não tem como, não tem como. Até porque, imagina o seguinte, hoje se você tem alguém atendendo, digamos que a pessoa tenha, vamos lá, 45 anos, por exemplo. Ela passou pelo menos 35 anos da vida dela sendo assim, porque até os 10 anos formou o caráter, aquela questão, então lá a partir dos 12 anos entra na pré-adolescência e junto com isso as mudanças corporais, tudo que muda, fluido, essa coisa toda, hormônios, tudo isso que vai mudando e eles não sabem como mexer com isso tudo, como lidar com isso tudo. Muitas vezes não tem confiança em perguntar para os pais e aí aprendem com os amigos e aí vira aquela bagunça. Então você passa 35 anos da tua vida tendo determinadas crenças, né? Por exemplo, pessoas que têm a crença, dinheiro não dá em árvore, dinheiro tem que ser suado, para você o trabalho dignifica o homem, e aí por aí vai, uma série de crenças. Você passa 30 e tantos anos da sua vida vivendo dessa forma.
E o seu cérebro condicionado, te dando as respostas sempre. Como que muda isso no estalo de dedos? Isso não existe? Não. Você precisa de tempo. Por que as sessões terapêuticas normalmente são 1, 2 sessões por semana? Por quê? Justamente para o teu cérebro ele conseguir ir colocando e aprendendo novamente, reaprendendo, aprendendo a sair do automático. É um processo, né? Um processo. É que o nosso cérebro, ele é preguiçoso, e não é questão que ele seja preguiçoso. Não estou falando mal dele, não. Ele sempre vai trabalhar para nos defender também, né? Sim. Algo novo já é uma ameaça. Exatamente. Tem mudança. Se tem mudança, tem alguma coisa. Perigo aí. Tem perigo aí nessa história. Né? Tem mudança. Sempre foi assim, por que mudar isso agora? Por que vai mudar agora? Não, e o detalhe, né? Ele tem que fazer, cuidar, né? De toda a energia. Ele distribui energia no nosso corpo. Então, se eu vou fazer alguma coisa diferente, como assim eu preciso pensar para respirar agora? Eu vou gastar energia pensando, fazendo com que a pessoa precise pensar. Não precisa, ela vive automático assim, tá tudo certo. Eu tomo essa decisão no automático e tá tudo certo. Eu digo assim, você escolher respirar ou respirar automático é uma questão de você escolher viver ou sobreviver. Você não está usando a tua potencialidade para tudo que você quer. Seja para ser abundante, para ser próspero, seja para usar a tua comunicação, seja para usar a tua mente com clareza, porque uma tensão mental ela te tira, igual um véu, te tira toda a clareza. Se você não consegue ter clareza das coisas, você está sempre no piloto automático. E piloto automático é em cima da história que você foi forjado. Minha história não foi fácil de vida. Então, se eu não observar o meu comportamento, eu vejo que eu estou repetindo as mesmas situações lá com meu pai, com a minha mãe. Muitas vezes a parte sexual, onde está canalizado a criação, os sonhos, está totalmente bloqueado e castrado. Por quê? Você ouve quando é pequeno, você não consegue, você não é capaz, você é um fraco, você é burro. A parte sexual que está ali na nossa virilha, no segmento da virilha para baixo, né, está com uma tensão enorme ali. E ali não passa energia, é igual a respiração, ela não passa. E aí você, não sou uma pessoa criativa, eu começo, não acabo, porque não tem força nessa parte estrutural do teu corpo. E aí vem impotência, vem frigidez, vem ejaculação precoce, vem uma série de coisas que... A insegurança também vem dali, porque as pernas representam eu me sustentar sobre as minhas pernas. São nossos pilares, né? Exatamente. É o meu chão. Então, estou com dor nos pés. O que tirou teu chão? Eu recentemente atendi uma senhora e ela tem um histórico de muita repressão, muita violência dentro de casa, o marido com a filha, e ela tinha que assistir e não podia fazer nada, porque a pessoa bebia. Então a gente já conhece, né, como é difícil esse comportamento. E aí o corpo dela está todo rígido, todo rígido. Então ela falou para a Miriane, eu não consigo fazer pilates, porque a minha professora mandou eu respirar, eu não consigo, eu passo mal. Eu vou para academia, não consigo, porque ela mandou eu respirar, eu não consigo. Eu vou caminhar, venho quase morrendo. Na primeira sessão, eu coloquei ela em contato com o corpo, aos poucos, porque não é fácil sentir esse corpo, que sentir esse corpo é ressentir aquilo tudo. Então, mas aos poucos ela foi vindo para o corpo e eu fui abrindo o diafragma dela, fui expandindo a capacidade respiratória dela, numa sessão. O fato de você já ir abrindo um pouco o diafragma, em uma sessão, que não faz milagres, mas a gente percebe já o resultado, ela me mandou um áudio e falou, incrível, fui caminhar, quando eu me dei conta, eu falei para minha filha, olha, eu nem reclamei de falta de ar. Eu disse, olha, isso foi só 10%. Então, olha o que tu pode fazer com a tua vida. Só que a gente tem que liberar esse corpo sofrido, reprimido, retesado. Ele já está rígido e tanto... E tem que segurar aquilo. O corpo nem sai mais daqui, ó. A pessoa nem pescoço tem, ela já anda assim, ó. Já. Totalmente travada. Sim. Então, essa desconstrução... Então, é tão bonito ver ela sonhando, fazendo planos, já usando um batom, a autoestima está voltando, porque ela está voltando para ela. E agora, como adulta, né, ela sabe que, por pior que seja o que ela tenha vivido, não existe mais. Só que se ela não tomar consciência, ela está vivendo ainda naquela fase da vida dela, né?
E ela pode mudar tudo agora, desde que ela olhe para isso. E aí vem aquela questão dos abusos. Porque todo mundo fala, hoje se fala muito em abuso. Sempre existiu e muito, né? E muito. É que agora a gente fala um pouco mais, né? Sim. E aí a relação abusador-abusado. Bem delicado. Extremamente delicada. E como desenvolve uma dependência um do outro. O abusado, mas o abusado ele absorve, ele precisa daquilo porque ele viu alguém da família dele sofrendo aquilo e hoje ele quer mostrar que ele é solidário, ele quer mostrar que ama aquela pessoa, e aí para amar ele tem que passar pelo mesmo sofrimento que a outra pessoa. Um modelinho, né? Foi o modelo dele, né? E quando a gente tá falando de abuso, não é só sexual, né? Não, o psicológico é pior. E um dos abusos que eu considero, aí é Rogério, eu considero um dos mais perigosos, é o da vitimização. É aquela história assim, ó, sou casado contigo, faço abuso de alguma forma, psicologicamente ou de alguma forma, e um dia tu diz assim, vou te deixar, não me deixe, se tu me deixar eu vou morrer, tu vai ser culpado pela minha morte, tu vai ser culpado por isso, sabe? Eu sou um coitado, você que me obriga a fazer isso. É aquela história, o abusador, o narcisista, que agora se fala um pouco do narcisismo, se fala um pouquinho de psicopatia. Eu quero tirar um dia, um dos episódios do podcast só para falar de psicopatia e um outro só para falar de narcisismo, porque é fantástico até para as pessoas poderem se defender, né? Entenderem, porque na maioria das vezes você está numa relação com um narcisista, seja ele homem ou mulher, e mais, filhos narcisistas, que são extremamente perigosos, vamos dizer assim, danosos. E os pais que têm a sensação que nunca fizeram o suficiente, aí entram... Não, aí vai embora. Porque, por que eu digo que do abusador, o vitimista é o pior? Porque ele te acusa, porque ele coloca a responsabilidade em cima de você. Ele coloca isso. Sim. Não, a responsabilidade é tua. Eu faço isso porque você me obriga. Quer dizer, eu bato em você porque você usa batom. Eu bato em você porque você usa uma saia curta. E aí a pessoa, nossa, então eu não posso mais usar uma saia curta, eu não posso mais usar um batom, eu não posso mais fazer isso. Ou eu não posso jogar futebol com os meus amigos, eu não posso... Sabe, entra numa relação absurda. E aí, de novo, voltamos àquela questão. Quem paga? Corpo e mente. Jogando só a responsabilidade para o outro, né? Quando eu faço essas palestras, para trazer um pouco da inteligência emocional, eu faço uma brincadeira, peço que todo mundo aponte o dedo assim, né? E esse é o lugar da vítima, então tudo ela aponta, foi fulano, foi fulano, foi fulano, foi fulano. Então é muito comum, né? Eu digo, agora traz o dedo de volta. Ó, esse é o único lugar que a gente pode sair disso. Quando você traz para você a responsabilidade, você cresce emocionalmente, porque não é o que o outro fez, é o porquê eu deixei que ele fizesse, que ganhos secundários eu tenho permitindo isso. Então, eu vou ganhar migalhas de amor, vou ser vista, vou ser querida, vou ser amada, e se eu não tratar essa criança, eu vou estar sempre me submetendo a algo para trazer um pouquinho dessas necessidades da criança que até hoje eu não curei. Porque essa criança está aqui e a única pessoa que pode cuidar dessa criança é esse adulto. E é onde a gente fica transferindo para o outro, criando expectativas, se frustrando. Mas o outro não tem como preencher isso, porque ele também vem com o copo dele meio vazio e não cuidou nem dele. Então, como alguém pode fazer por mim o que eu mesmo não estou fazendo por mim? Então, vou trazer essa consciência, porque é um absurdo que a gente faz por ignorância, por não ter conhecimento, por não fazer terapia. Então, eu preciso entender que aquela criança que está necessitando ainda de algo, a única responsável por ela sou eu. Se eu não faço por mim, eu não devo esperar que o outro faça. Eu não amo, eu não cuido, eu não priorizo, porque o outro também é um reflexo do meu interno.
Então eu digo para a pessoa, você culpa o outro está abusando de mim, mas já está aqui, ó, a energia do abuso está aqui, ó, pode abusar. Uhum. Então o outro só lê isso. Porque a energia está com você. Agora, começa a cuidar de você, começa a se priorizar, começa a se valorizar. Né? A pessoa gasta dinheiro com tantas coisas fora, mas às vezes pagar uma terapia é muito. E é isso que vai transformar a vida dela. O resto está só anestesiando ela está vivendo nesse modo de sobrevivência, deixando de acessar toda a potência que está dentro dela. Então, qual é o maior investimento do mundo? Em mim. Mas aí vem aquela questão, cérebro. Aí vem esse carinha, porque ele diz assim, para que você vai fazer terapia? Não precisa, tá funcionando assim, ele quer ficar na zona de conforto. Ele está na zona de conforto, e não é porque ele quer o teu mal, ele quer te defender, ele tem que gerir a energia que ele tem para todo o teu corpo, então não tem necessidade de você ir fazer isso. E aí é onde vem força de vontade, onde vem resiliência, onde vem isso tudo. Você estava falando disso, e eu estava aqui lembrando de algumas situações onde uma pessoa que é absolutamente normal, né? Costuma-se dizer de mulher que mulher tem dedo podre para homem. Só pega caco, parece curva de rio, só vem tralha, né? Só vem tralha. Na verdade, ela está programada para isso. Exatamente. Ela se programou. Ela larga mas ela tem a necessidade. Poxa vida, eu não estou, ninguém está batendo em mim, ninguém está me xingando. Por que não estão me xingando? Isso. Eu preciso não de alguém. É o meu modelo. Vou buscar. Uhum. E aí, poxa vida, mas aí você ouve dizer assim, mas tinha um cara tão gente boa, tão trabalhador, respeitador e tal. Não quero. Então não tá bom, eu quero o outro. Sabe aquela sensação? Às vezes entra uma pessoa legal na vida da gente, fora desse padrão, mas de alguma forma, como isso não faz parte do nosso padrão de experiência relacional, a gente não se sente merecedor. E a gente vai arrumar uma maneira de expulsar essa pessoa da nossa vida, se não tiver trabalhado essas dores. E aí vem a lei da reciprocidade. Porque as pessoas ficam juntas, as pessoas ficam juntos quando existe reciprocidade, quando você pode me devolver na mesma medida em que eu te dou. Porque a pessoa fala, mas eu te amo, mas o amor não é tudo, poxa. O amor não é tudo, o respeito é muita coisa, o companheirismo, o observar, o diálogo, o entender qual a necessidade do outro, isso sobrepõe ao amor. Essa semana eu estava falando para minha filha, antigamente os casamentos eram arranjados, você lembra dessa historinha? Sim, mãe. Então, olha só, a pessoa mal se conhecia. Claro, muitos casamentos não davam certo, mas quantos davam certo? Por que davam certo? Se eles nem se conheciam, não tinha amor. Porque eles foram aprendendo a conviver, a se respeitar e entender a necessidade um do outro. Isso é prazerosíssimo. O amor é uma consequência de tudo isso. Então, muitas pessoas são abusadas porque elas estão sendo manipuladas. Mas eu te amo, você é meu tudo. Mas eu estou lá sentando a ripa psicologicamente nela, emocionalmente, porque a gente ainda acredita que é o amor acima de tudo. Mas são só palavras, né? Exatamente. São só palavras. O amor é um comportamento. Você sabe que uma das frases melhores que eu ouvi foi: se eu tiver que falar que eu te amo para alguém, eu estou fazendo tudo errado. Não precisa ser dito. Não. É demonstrado, é carinho, é preocupação, é entendimento, é respeito. Um olhar já te disse você me ama. Acabou. Não é? Acaba por ali, né? Acaba por ali. Poxa vida, fiz isso que não deu certo. Sabe? Você vai numa feira, você vai em algum lugar, você busca aquilo que você vai procurar, aquilo que o outro gosta, por uma gentileza, não por obrigação. Uma troca, né? É troca de energias, é troca de energia, é troca de gentilezas, é troca de tudo. Preciso ser, né? E aí voltamos à estaca zero, a gente volta lá no início daquilo que a gente estava conversando lá no início. A gente volta sempre nesse mesmo ponto. Sempre a gente vai olhar. Onde é que está isso? Amor está no coração. Desculpa, o coração é um músculo. Ele só responde.
Ele responde a estímulos. Ah, a pessoa tem um coração bom. Não, ela é uma pessoa que tem uma boa índole. Ela também tem sombra. Todo mundo tem sombra. Todo mundo, todos nós temos nosso lado sombra. Todos nós temos. E tá tudo bem também, né? É por isso que a gente vai trabalhar para evoluir. Mas a gente precisa conhecer o lado sombra para conseguir reconhecer no outro lado sombra e você fazer a opção aceito, não aceito, quero ou não quero. Porque de duas uma. Duas coisas que eu lembrei. Lá no que eu quero voltar depois. Mas uma delas. Lá no início, quando eu comecei a fazer coaching, a gente sempre trabalhava com as pessoas e falava de missão, visão e valores. Então você buscava os valores da pessoa, você buscava a visão da pessoa e você perguntava a missão da pessoa. E eu ouvi umas duas ou três, eu vou ser bem generoso. Eu ouvi algumas vezes perguntando para uma mãe qual era a missão dela, sabe o que ela me respondia? Ser mãe. Criar meu filho. Lembra da função? Ela esqueceu de todas as outras. Todas as outras. E foi justamente dela por isso própria, que ela... né? Sim. Que é a pessoa mais importante do mundo. Eu sou mãe, eu não sou mulher, eu não sou esposa, eu não sou amiga, eu não sou nada, eu sou só mãe. Eu estou no papel de mãe, né? E depois vem as funções que a gente fala. Mas, e aí a pergunta que eu fazia é assim... É um autoabandono. Absurdo, né? Legal, seu filho tem 20 anos... Está numa faculdade, está criado, sabe se vestir, sabe comer, sabe pegar transporte. Mas é o bebê da mamãe. Continua sendo o bebê da mamãe. Mas ele agora está criado, ele tem uma profissão, ele casou. Quer dizer que você pode morrer então, né? Acabou a tua missão. Você cumpriu sua missão, parabéns, você cumpriu a sua missão. E agora, sua vida acabou. Primeiro que ela vai se sentir traída, né? Primeiro ponto. Me trocou por outra. Não, me trocou. E aí vem a questão da briga, da questão de noras e sogras, a grande briga. Né? São concorrentes. São concorrentes. A comida da minha mãe, Deus o livre, né? Que você fala para uma mulher que a comida da mãe dele é melhor que a comida da mulher dele. Deus o livre, né? Ele está perdido. Arrumou uma encrenca, vai dormir no sofá alguns dias. Ou se disser para a mãe que a comida da mulher é melhor. Destruiu a mulher. Destruiu. E aí o problema nas relações, né? Porque esse homem, que poderia ser uma mulher, esse homem, ele não segue disponível para as relações. Porque ele deve para essa mãe que cuidou dele a vida inteira. Você sabe Olha a consciência dessa pessoa. Liane, tem um caso que eu conheci, não foi meu, mas é de um colega que eu respeito muito, em que a mulher tinha 3 filhos, né? E 2 deles, os 2, o mais velho e o segundo, eles fizeram faculdade, empreenderam, tudo certo. O mais novo não tinha jeito. Ele começava uma faculdade, quando chegava no segundo ano ele desistia. Não quero isso. Eu quero... Começava outra. Não dava certo. Ele ia para uma empresa. Começava a trabalhar quando ele ia começar, e era extremamente esforçado, bom menino. Quando ele começava a galgar, ele saía da empresa, ele desistia. O bom menino. E aí vem aquela questão, ele começou 3 faculdades, não conseguiu terminar nenhuma. Ele começou odonto, olha as faculdades, ele começou odonto, não foi, ele começou medicina, não foi, ele começou direito e não foi. São 3 profissões que são muito disputadas. Detalhe, nas universidades federais. Ele passava na federal. E aí o que acontece? Conversando com ele, por que não vai, e os outros... E aí o pai já ficava, né? Esse menino nunca vai dar nada, porque esse menino nunca tá... Sabe qual era a frase da mãe dele? Quando meus filhos estiverem formados e encaminhados, eu posso morrer. Que filho quer ver a morte da mãe? Sim. O menino não ia para frente, ele simplesmente não terminava, porque na cabeça dele, ele passou a vida inteira ouvindo aquilo, que na cabeça dele, no dia que ele se formasse, no dia que ele tivesse uma profissão, ela podia morrer. Ela ia morrer. E aí, o que se faz? Onde é que está? Olha a crença, olha a crença limitante. A crença limitante que
gera dor no corpo, que gera ansiedade, que gera depressão. Que não vai dar em nada, né? Que gera trauma, e aí em cima disso tudo, ouve os irmãos todos, porque é um vagabundo, porque é isso, porque o pai olha e nunca vai dar nada, porque não serve para nada, porque não quer, só quer festa, só quer bagunça, só quer isso, só quer aquilo. E aí? Como resolve isso? E tá lá salvando o sistema inteiro, né? Se colocando à disposição para salvar, não vai para a vida. É o salvador. Exatamente. Ele não vai para a vida porque ele precisa salvar, porque se a mãe morrer, acaba a família. É o que a gente chama de ovelha negra e que quem está por fora e não tem consciência, né, sente o sarrafo. Mas a ovelha negra, ela tá ou para quebrar um padrão, né, ou tá ali tentando salvar alguma coisa, né, e ela paga um preço altíssimo, enquanto os outros vão para a vida. E aí, e o ganho secundário? E aí vem o ganho secundário, sabe? E aí vem aquela questão, mas o que ele está ganhando com isso? Ele está ganhando atenção. Sim. Ele está ganhando a mãe. A mãe está ali presente. Está acabando. Que pena. Que louco. Mas é assim, né? A gente quando chega num ponto... É que junta duas criaturas que não gostam de falar. Não, nem um pouquinho. Né? Não sou de falar. Não, também não. Eu mais ouço do que falo. Mas, enfim. Leni, considerações finais. Eu queria que você desse essas considerações finais. Uma dica para essas pessoas. A gente está ainda no início do ano, né? A gente está começando o ano, e mesmo que a gente estivesse no final dele ou no meio, sempre é tempo para a gente acordar, para abrir os olhos. O que eu vou dizer para todos vocês, a vida vale a pena, a vida é maravilhosa. Se a vida não está maravilhosa, se a vida está pesada, se a vida é uma luta, pare e olha para isso. Porque você vai perder tanto tempo carregando esse fardo na sua vida, e a resposta para que você possa ter uma vida maravilhosa, não é perfeita, mas uma vida maravilhosa, uma vida mais leve, está dentro de você. E todas as questões que nós carregamos, elas têm relação com tudo que nós vivemos com o nosso pai e com a nossa mãe. Nosso pai e nossa mãe é a base de tudo, do mundo relacional. Nossos negócios, nosso dinheiro, nossa saúde, tudo depende disso. Quando você olha para isso, compreende tudo como foi, por que foi, compreende a sua história, quando você pode assumir a sua história, dar um lugar para isso, você começa a abrir um espaço dentro de você para mais vida. Ou a gente fica olhando para o que nós falamos, né, para a morte, quer ficar olhando para o passado, preso na história do passado, ou a gente acorda e toma postura e cuida da gente e vai olhar para todas essas dores e colocar uma vírgula nessa história e reescrever a tua própria história, porque a potência está aí dentro de você. Você trabalha o corpo, trabalha a mente, você não vai sozinho. O teu corpo vai para esse lugar de potência e você consegue, todo mundo consegue. A diferença é o quanto você está disposto a investir e cuidar de você. Essa é a diferença. Então, a gente pode ter tudo lá fora, mas a qualidade do que a gente vai ter lá fora vai depender da qualidade aqui dentro. Então, assim como o meu amigo terapeuta aqui, a gente é suspeito de falar, né? A gente não está aqui falando isso para vender o peixe, mas porque transformou a nossa vida, né? E ainda está transformando, porque a gente está crescendo, né? Eu falo para os meus clientes, eu estou no processo. Então, eu levo o melhor que eu tenho, mas eu também estou no processo. E a gente tem que entender isso, que é para uma vida inteira, é um processo de uma vida inteira. Se você hoje não tem condições de fazer uma terapia, pelo menos compre livros. Estude, tem muito material na internet, né? Não tem desculpa para a gente não se melhorar. Hoje não tem mais. Bom, quero te agradecer por ter aceitado o convite. Foi bem em cima da hora, na verdade. Adoro um desafio. É bom, né? Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Cambirela Imóveis, 41 anos no mercado, o Zunino Odonto, que é nosso parceiro, 23 anos aí, cuidando do sorriso das pessoas, as terapias Resiliente Terapias, que é um grupo de profissionais fantásticos. Eu sou Rogério Pereira, sou terapeuta com foco nos transtornos emocionais graves e severos, e te aguardo no próximo episódio do podcast Expressões em Foco. Obrigado, até a próxima.